Então, pessoal, dentro do painel tributário, eu estarei conversando com vocês com o tema Como evitar infrações fiscais. O professor Adalberto estará aqui comigo para fazer algumas intervenções e as suas indagações sempre que necessária. Muito bem, mas para tocar num tema relevante como esse, a gente precisa inicialmente fazer algumas digressões. Certo? Essas digressões são slides que vão estar disponíveis para vocês no decorrer das apresentações. Muito bem, seguindo a trilha, como o tema é evitar infrações fiscais, a gente não pode deixar de pensar, na verdade, do que seria o tributo e qual seria a função social do tributo. Mas, afinal de contas, o tributo tem uma função social realmente? Será, professor Adalberto? Tem, né? Assim, e como tem, né? Veja que o governo, vamos equiparar o próprio governo como se fosse o síndico de um condomínio, onde ele tem aí várias unidades habitacionais, tem que fazer o recolhimento de parcelas correspondentes à contribuição de cada uma dessas unidades e faz o direcionamento disso para as despesas que o condomínio, ou seja, aquele ambiente comum, ele tem, né? Logo, o tributo é o meio pelo qual o contribuinte, a pessoa física ou jurídica, ela repassa ao governo, esse síndico dessa contribuição, o elemento necessário para que os serviços comuns eles possam, então, ser oferecidos, né? E os maiores problemas que nós encontramos, né, professor Paulo Amado, assim como em condomínio, é o fato de que existem muitos questionamentos acerca de encontrarmos uma equidade nesses pagamentos. É tanto que muito se discute algumas possibilidades de reforma dentro do âmbito tributário para que isso aí seja encontrado um denominador comum, né? E o que é que o senhor considera, por exemplo, como essa função social do tributo? O que seria para o senhor isso aí? Muito bem. Como a gente sabe, o tributo vem de uma contribuição que um determinado contribuinte faz para o Estado. Como diz o professor Adalberto, é o Estado representado por uma espécie de um síndico de um condomínio, certo? Então, a função social do tributo, o tributo vem exatamente para garantir o meio dessa sociedade sobreviver e, de certa maneira, o Estado, como síndico, irá garantir as necessidades básicas e necessárias para a sociedade. Por isso, nós temos aquela frase bíblica, dai a César, pois o que é de César. Ou seja, o tributo é do César. E o César, que é o governo que está ali, que é o governo representado pelo fisco, que está ali de boca aberta, em tese, só quer o que é dele. Agora, qual é o problema na seara tributária? Alguns dão mais do que o que é do César e outros dão menos do que o que é do César. Então, se você dá menos, o César vai com chicote, de certa maneira, em busca do que é dele. Agora, se você der mais, o César vai ficar calado, porque aí o direito é seu. Tranquilo? Então, dentro dessa linha tributária, existem algumas questões que a gente chama de verdade, né? E dentro da verdade, a gente vai ter uma construção de linguagem. De que maneira a linguagem age nessa percepção da cadeia tributária? De um pagar e o outro controlar e administrar e fiscalizar, que é o fisco. Então, cada um de nós tem uma verdade. Diz sempre aquela questão, o tributo é alto porque o contribuinte sonega muito. A sonegação é alta porque o tributo é alto demais. Então, é a mesma questão de você pensar quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou foi a galinha. Então, nós temos dentro disso uma verdade que o professor Marco Aurélio Greco fala nesse sentido, que é uma frase que vocês vão ver por aí, certo? Mais ou menos assim, relativizar a noção de verdade no sentido de que não é uma verdade absoluta, categórica e única, a qual se põe afirmações que possam ser consideradas falsas. Ou seja, cada um de nós tem uma verdade. E essa verdade ela é construída através da linguagem. A linguagem que é a persuasão, a capacidade que você vai ter de convencer a outra parte. Então, qual é a linguagem que você usa para cobrar o tributo e qual é a sua linguagem como contribuinte? Que verdade você tem e qual é a verdade do fisco? Então, professor Adalberto, dentro dessa linha, cabe muito bem a gente pensar, dentro da materialidade da seara tributária, uma questão relevante que a gente chama de legalidade tributária. Ora, sabe-se que a legalidade tributária pode ser de maneira estrita, onde você vai interpretar a norma na forma que ela está disposta, Perfeito. certo? Ou de uma maneira suficiente, ou seja,
a interpretação. O que é que o legislador quis dizer com aquela determinada norma, né? Dito isto, você pode pensar dentro dessa seara tributária, qual seria o propósito econômico ou negocial de uma determinada empresa? Qual é o seu segredo? Qual é o segredo de uma empresa? Será que as empresas têm segredo? Eu trago aqui a colação para nós uma frase do Immanuel Kant, que ele vai dizer para nós mais ou menos assim: tudo o que não pode contar como fez, você não deveria fazer. Então, você tem segredo que o fisco não pode saber? Veja que o nosso tema, professor, é como evitar infrações fiscais. Ou seja, assim, de imediato, de pronto, a gente já poderia dizer assim, arredondando a informação, a resposta, ora, se é para evitar a infração fiscal, bastaria fazer tudo corretamente, não é isso? E o que seria o correto? Pronto. E o que seria o correto? Aí Pra vem quem seria? isso. Aí vem o que a gente falou anteriormente, a questão da verdade da linguagem. O que é o correto? O correto é aquilo que a norma dispôs de maneira estrita, ou o correto é aquela que você interpretou? Certo? Dentro da hermenêutica tributária, você precisa fazer essa ilação. Muitas vezes você diz assim, olha, tem situações que dentro do próprio órgão fiscal eu obtenho respostas diferentes. Por que você obtém respostas diferentes? Exatamente a partir dessa construção da linguagem, né? Então, professor Adalberto, indo mais além, então, dentro dessa linha de verdades, você quer construir uma maneira de como reduzir o tributo. Só que a empresa precisa reduzir o tributo de maneira que esteja em compliance, ou seja, que guarde compatibilidade normativa. Então, como as empresas querem reduzir o tributo, elas decaem naquilo que a gente chama de planejamento tributário. Então, Perfeito. professor Adalberto, o que vem a ser verdadeiramente um planejamento tributário? Pois é, né, professor? O que nós observamos em aspectos gerais, o planejamento tributário tem-se como sendo o meio pelo qual, de forma bem popular, eu faço aquilo que a lei manda, mas de uma forma que, na execução dessa lei, na execução disso de uma maneira prática, eu acabo me favorecendo, onde eu tenho aí uma redução do ônus tributário da minha operação. Onde isso aí, né, é bem popular, todos os contribuintes eles têm a noção de como funcionaria essa questão do planejamento, porém hoje tudo circula, principalmente no âmbito de tributos indiretos, que é o que particularmente, né, nós abordamos de uma maneira bem mais intensa. Toda essa seara do planejamento tributário, em se tratando dos tributos indiretos, por exemplo, gira em torno de alguns mecanismos que partem de classificação. Então, as classificações hoje tanto são objeto de utilizarmos o planejamento tributário favorável ao contribuinte, como também são objeto dos mais variados e mais sangrentos litígios no âmbito do judiciário ou até mesmo no âmbito administrativo, enfim, né, na União, no Estado. Com isso, o propósito maior de se executar o planejamento tributário é, dada a alta carga, certo? Você conseguir, então, mostrar benefícios ao próprio contribuinte, né, pessoal? Então, isso aí é o que muitos estão buscando como alternativa, de acordo aí com o que o cenário econômico ele tem apresentado, com essas dificuldades que o cenário econômico tem apresentado. E uma das maneiras de nós buscarmos essa estrutura é executando esse planejamento, pois em algumas pesquisas realizadas, inclusive pela FENACON, né, isso foi apresentado no ano de 2018, foi registrado, através dessa pesquisa, que 92% das empresas pagam tributos de forma equivocada. E a grande maioria paga de forma equivocada e a maior. O que é que isso significa? Que dada aí a quantidade de regulamentações, de leis, essa legislação esparsa que existe no âmbito tributário, nós temos aí um conjunto muito grande de conflitos, isso faz com que tenha uma alta quantidade de litígio e com isso nós temos aí essa dificuldade em estabelecer a boa prática e até mesmo executar de maneira adequada o compliance, né, pessoal? Essa conformidade aí que tanto a empresa precisa para executar o planejamento e para não gerar problemas com esse planejamento, né? Assim como alguns têm utilizado alguns planejamentos que são bem interessantes, é o chamado planejamento criativo, né? Então, o que seria esse planejamento criativo? Nós temos uma linha tênue entre planejamento e simulação.
Exemplo, algumas pessoas utilizam certas ferramentas ou até mesmo outros tipos de regime de tributação dentro de um mesmo ambiente empresarial da mesma empresa, para que você possa então, por exemplo, gerar créditos de PIS e COFINS em favor de uma empresa que está no regime não cumulativo para essas mesmas contribuições, onde na verdade o propósito do negócio não prevê isso em seu cerne. Então nós temos um caso aí de um planejamento tributário criativo, grosseiro, que na verdade, quando você vai bem observar, não tem muita coisa de planejamento. Na verdade é uma simulação de alguns fatos, onde isso acaba beneficiando uma das partes e prejudicando o fisco. Aí são os pontos que nós temos as maiores discussões, os autos de inflação, as autuações fiscais. Né? Perfeitamente. Como o professor Adalberto tratou anteriormente, veja que nós temos uma quantidade grande de empresas que pagam tributo a mais do que o deveria. Só que em algumas situações, o que acontece? A empresa paga mais um tributo, mas deixa de pagar o tributo real ou verdadeiro ao outro ente tributante. Como, por exemplo, num conflito aparente na cabeça de uma empresa entre o ICMS e o ISS, é possível que uma determinada empresa recolha o tributo a título de ICMS, ou seja, está recolhendo indevidamente, provavelmente até a maior, e está em mora, está devendo o tributo municipal. Então, por que isso acontece? Então, a empresa pagou uma carga tributária maior e ainda corre risco de sofrer infração fiscal. Olha, siga a trilha. Qual é o nosso tema? Como evitar infração fiscal, não é verdade? Então, como é que eu posso evitar infração fiscal? A gente pode responder de imediato, professor, opa, é fazendo correto. Agora, como é que eu faço correto? O professor Hugo de Brito Machado, o mestre do direito e também contador, juiz federal aposentado, ele fala muito bem nessa questão, que não se aprende as coisas do direito sem que a gente conheça o princípio. Sim. E o princípio, na verdade, são as bases. Para eu trabalhar dentro da seara tributária, eu não posso entrar de cabeça direto, né, como um peixe a nadar, e caminhar longos passos sem saber de onde vêm os fundamentos. Para que eu esteja trabalhando em conformidade dentro da seara tributária, uma das pegadas que eu gosto bastante interessante é fazer assim. Essa empresa que eu estou prestando um serviço trabalha com o que mesmo? É o coração. Né? É o coração. Então, a partir da resposta a essa pergunta, você vai procurar identificar quais são as normas que vinculam as operações e as prestações de serviço dessa determinada empresa. Um grande problema que se apresenta, por exemplo, hoje, professor, é a questão da comunicação. Serviço de comunicação, afinal de contas, é ICMS ou ISS em alguns tipos de comunicação. Numa situação concreta como essa, é possível que você recolha indevidamente o ISS, achando que o serviço é ISS, e esteja em mora com o fisco estadual. E aí o fisco estadual, logicamente, que vai vir cobrar a posteriori e aplicar uma sanção. Então eu volto. Como é que eu poderia ter evitado essa infração? Ah, mas tem uma discussão. Eu não sei se esse tributo seria para eu recolher para o Estado ou para o município. Então, para isso, professor Adalberto, existe o Poder Judiciário. Sim. Se eu tenho uma discussão, se eu não sei para quem eu devo recolher, certo? Eu procuro o suprimento judicial. Contrato o advogado e vou buscar um meio legal, olha só, como evitar a infração fiscal, e vou procurar um meio legal de recolher o tributo a um determinado ente. Com isso, eu vou ficar resguardado de sofrer uma sanção. É isso, pessoal, que faz o grande diferencial do profissional estar no mercado de trabalho. Né? Como evitar a infração fiscal na seara tributária? Conhecendo o princípio das coisas e, fundamentalmente, entendendo com o que a empresa trabalha e quais são as normas que a vinculam. A partir daí, você pode andar muito bem para que exatamente a empresa evite estar dentro de um planejamento tributário que vai exatamente contrariar ou vai cair no artigo 116, que é o parágrafo único do artigo 116 do CTN, que é o que a gente chama de simulação. É você encontrar meios de tentar burlar o fisco. Não é isso, professor? Então, esse planejamento, o que estaria faltando hoje para que um planejamento tributário fosse realmente criativo no sentido lato, no sentido de compliance, e assim as empresas realmente evitassem a infração fiscal? O que o senhor acha que está precisando para que
a empresa para que quem está do outro lado, trabalhando com a empresa, realmente evite que a empresa sofra uma sanção fiscal? Pronto. Professor, nós temos, assim como o senhor comentou, né? Tudo existe um ponto de partida. Em tudo existe um ponto de partida e se faz necessário que você realmente compreenda desses princípios. Observe que o próprio direito tributário, a própria legislação tributária, em suas mais variadas aplicações, nós temos aí dentro do direito tributário o que nós chamamos de obrigação tributária. Perfeito. A obrigação tributária se dá no casamento entre a hipótese de incidência, que são aquelas situações abstratas previstas em lei, com o casamento dessa situação hipotética com o fato gerador. É o que eu chamo, só que a parte que eu chamo de o côncavo e o convexo, Perfeito. né? Eu tenho a previsão legal. Exato. E quando ela acontece... A materialização da isso, previsão. perfeitamente. Vai ter o côncavo e o convexo. Nesse sentido, o melhor planejamento é aquele que se dá onde eu tenho essa hipótese de incidência e no surgimento desse fato gerador eu já tenho uma estrutura pré-estabelecida e elaborada de pensamentos, onde quando esse fato gerador, ou seja, quando a hipótese de incidência se materializa, eu já tenho um meio de fazer com que o tributo decorrente desse reflexo do casamento, ou seja, a obrigação tributária principal, ela seja reduzida. Perfeito. Então isso é o coração. Diga-se de passagem, o meio lícito. O meio legal. O meio lícito, o meio legal. Quando se fala em estrutura, meio lícito, tudo isso nós estamos pautando, nós estamos partindo do princípio de que a empresa ela se propõe a realizar suas operações com boa fé. Entende? Quando nós executamos esse tipo de procedimento, depois, inclusive, do nascimento da própria obrigação tributária, exceto nos casos em que nós estamos falando de recuperação de crédito, pagamentos a maior e tudo mais, ou seja, quando você quer executar um Photoshop naquilo que já está publicado como foto, ou seja, você que está querendo executar aí algum tipo de procedimento no âmbito de corrigir, na forma de corrigir de maneira forçosa aquilo que já ocorreu, que já onerou o cliente um determinado quantitativo, aí nós temos as situações de simulação, de dissimulação e até mesmo quando você tenta criar um ambiente paralelo a isso que nós conhecemos por boa-fé, é um outro cenário de que temos então a apresentação de algo que venha a dissimular, que venha a ser oneroso, que venha a ser ilícito, tá certo? O planejamento tributário ele não tem uma receita, ele não tem eu não tenho como ensinar, nós não temos como ensinar o planejamento tributário como se fosse uma receita de bolo, onde 1 mais 1 ele vai ter como resultado esse 2 e o 2 vai ter então a tributação de acordo com a sua vontade. Isso não funciona Perfeito. dessa maneira. Onde nós temos que estudar, na verdade, partindo do pressuposto e voltando àquela pergunta, professor, tudo vai partir da pergunta primordial. Você trabalha com o quê? Isso. Para quem você trabalha a nível de relações comerciais? Assim como nós sabemos que em toda relação jurídica, a fim de propósito negocial perfeito, existe no mínimo 2 partes aí vinculadas. Então, para quem você está realizando? De onde você adquire aquilo que nós chamamos de maneira reiterada nos nossos cursos, né, do chamado top 5 em casamento com o top 10, que são as normas gerais aí, mas se você for observar essas normas gerais, você ir em casamento com as normas específicas, você consegue refletir esses sentimentos atribuídos a cada uma dessas normas, a cada um desses itens, a qualquer tipo de tributo, assim você consegue chegar ao compliance, né, ou seja, a conformidade ao planejamento tributário bacana e perfeito que pode ser questionado. Onde a questão dessa discussão envolvendo a veracidade ou a legalidade desse planejamento sempre vai ser um elemento subjetivo. Mas aí, como o próprio professor já relatou, no âmbito do judiciário, nós encontramos elementos para que possamos, então, né, ter essa assistência e realmente identificar se aquilo dali, o meu pensamento, a minha estrutura, a minha ideia, ela é compatível com a lei ou se é questionável a ponto de ser considerado ilegal. Ora, siga a trilha. Lembremos, pois, que o Poder Judiciário não socorre aos que dormem, certo? E aí, pessoal, você está querendo saber doida a resposta, né? Como evitar a infração fiscal, né, professor Alberto? Bom, para que a gente responda essa pergunta, eu preciso fazer novamente algumas digressões e hoje a palavra-chave que o fisco adota é a chamada autorregularização. Muito bem, né? Mas já que nós estamos pensando, professor, de como evitar infrações fiscais, eu não posso perder de vista
e trazer aqui a colação o que seria o conceito de infração fiscal. Repara que lá no início nós comentamos a questão de a empresa às vezes pagar o tributo a um ente quando deveria ter pago ao outro ente tributante. Ora, infração fiscal nada mais é do que um descumprimento da norma. Ah, professor, mas eu não sabia dessa determinada norma. Ora, quando a gente aprende e compreende infração fiscal, vejamos que o conceito de infração vai mais além. Ela independe da vontade de você praticar. Basta que você não observe o que deveria ter cumprido. Como nós sabemos, as obrigações tributárias, que é o cerne da questão tributária, ela tem duas circunstâncias que a gente chama de obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. O que nos acode hoje de maior movimento, que traz o maior volume de turbulências, na verdade, são as chamadas obrigações tributárias do tipo acessório. É o que eu chamo ao pessoal que está trabalhando hoje constantemente, simplesmente querendo cumprir a obrigação acessória. Mas vejamos que essa obrigação acessória, ela deve estar em gotejo com uma norma previamente estabelecida. Por conseguinte, o movimento dessas obrigações acessórias vai desaguar numa obrigação principal, seja pelo descumprimento da obrigação acessória, ou seja por ter lançado um fato tributário a menor ou indevido. Ou seja, o fisco manipula, utiliza, aliás, o fisco utiliza essa movimentação das obrigações acessórias, professor Adalberto, exatamente para encontrar onde está um possível equívoco. E esse possível equívoco, que pode ter sido voluntário ou involuntário, é exatamente o que nós chamamos de infração fiscal. Diga-se, pois, que infração fiscal é tudo aquilo que deságua num descumprimento, na desatenção de uma norma pré-estabelecida. E aí, meu povo, por que a gente comete a infração? Em algumas situações, dentro do que o CTN chama de simulação, quando você tem a vontade de praticar o ato, lá indo mais adiante lá para a sonegação fiscal, que é a vontade de suprimir ou reduzir o tributo, aí eu tenho uma infração voluntária. Por meio disso. Isto. Agora, pessoal, o que hoje a gente observa, um grande volume, não posso aferir se é maior ou menor, mas eu posso aferir com certeza que nós temos um grande volume de infrações involuntárias, professor Alberto. E por que eu tenho infrações involuntárias? Porque falta as pessoas entender aquilo que a gente falou lá do começo. Ou seja, começar pelo começo. A empresa que você está fazendo um serviço, você está prestando um serviço, que você dá assessoria, ela trabalha com o que mesmo? Olha, isso aqui não é o nome daquele banco, mas é feito para você. A empresa trabalha com o que mesmo? Então isso é fundamental para que você conheça a parte principiológica que envolve as operações ou prestações dessas empresas. E uma infração fiscal, ela pode desaguar no simples auto de infração ou até indo mais adiante na questão de um crime, quando ela se transforma num ato criminoso, que é quando é voluntário. Repara que quando a infração é voluntária, ela sai de uma mera infração fiscal e se transforma num crime fiscal, podendo ser um dos mais conhecidos, a sonegação, uma fraude, descambando no que a gente chama de evasão fiscal. Então, como se defender da infração fiscal? Isso é um segredo que não é só Fátima que tem. É começando pelo começo para que você evite a questão da infração fiscal. As 3 ferramentas para que você evite a chamada infração fiscal. Muito bem, vamos lá. Utilizando a chamada denúncia espontânea, e aí você já engata na chamada autorregularização, que na verdade a autorregularização nada mais é do que uma denúncia espontânea, só que alguns fiscos utilizam de maneira diferente. Por exemplo, o fisco do Ceará utiliza como meio de você pagar ora sem multa, ora com uma multazinha mais light. Já o fisco de São Paulo utiliza a autorregularização como uma forma de você pagar sem multa. A Receita Federal, que implantou esse sistema em 2012, né, com o chamado programa Alerta, já como um meio de você, olha, eu estou te vendo que algo está errado. Você está informando algo na SCF e na DCTF tem outra informação, é isso mesmo?
A Receita te diz e você vai fazer a regularização se realmente está errado. Muito bem. E engatando com... Repare que nós falamos duas ferramentas, aliás, né? A denúncia espontânea, engata-se numa autorregularização e você já fecha as chamadas regras de compliance. E veja, tem um link interessante nisso, que é a execução, a abertura, o início de um procedimento chamado ação fiscal. Perfeito. Veja que nós precisamos nos atentar nesse cenário de evitar o auto de infração, a ação fiscal punitiva. Você precisa se ligar no aspecto temporal da execução desses procedimentos de forma tempestiva, né, como o próprio nome já sugere. Você precisa executar isso dentro desse contexto, pois eu tenho como estruturar correções, executando auditorias de forma preventiva, ou até mesmo aqui o fisco, ele executa quando abre o procedimento de auditoria fiscal, que é o que se chama no âmbito aí, fazendário, enfim, no âmbito do fisco, né, como sendo essa auditoria reativa. Então eu executo esse procedimento, essas análises, eu refaço as operações, é uma espécie de até engenharia reversa daquilo que eu venho executando, e não serve apenas essa engenharia reversa, essa auditoria preventiva, ela não serve apenas para prevenir a própria autuação fiscal. Apesar desse termo ser atribuído a ela, eu posso muito bem utilizar dessa auditoria, dessa checagem, para que eu desenvolva, então, mecanismos, eu possa utilizar mecanismos envolvidos, na verdade, para encontrar também oportunidades de levantar créditos onde eu tive pagamentos a maior, reclassificar produtos, identificar o custo real do produto em uma determinada operação, em um determinado contexto a nível comercial, de negócio. Então, a auditoria, ela é preventiva, a checagem da operação, nós temos muitos elementos até informatizados, robotizados, para executar isso de uma maneira bem mais prática e dinâmica. Isso é indispensável para que eu possa efetivamente evitar essa ação do fisco de maneira reativa. Onde eu tenho que observar, como disse anteriormente, esse aspecto temporal, pois quando se inicia o processo de fiscalização, eu fico impedido de proceder com essas correções de forma espontânea. Aí que vem o termo, a primeira chave, o primeiro elemento, que é a espontaneidade dessas correções, juntamente com a própria autorregularização, onde os dois elementos meio que se confundem, não é, professor, de certa forma? Perfeitamente. Isso. Certo? Então nós entramos aí dentro desse cenário todo, casamos com o que vamos pontuar aí agora na sequência, seguindo a trilha, que é a questão do compliance, né? Que é um termo que está sendo utilizado de maneira... Tá bonito demais, né? Chique demais. Chique, Entendeu? Que nada mais é do que você estar em conformidade. Isso. Nada mais é do que você cumprir a norma. Cumprir a norma. Está em conformidade com a norma, está compatível com a norma. E, professor, o que é que nós temos dentro do... Você começou a pontuar. Olha só, o que você tem dentro do compliance? Então, olha só o que nós falamos, né? A empresa trabalha com o que mesmo? Não é aquele banco, mas é feito para você. Então, as regras de compliance é exatamente para prevenir de riscos, identificar de maneira antecipada os problemas que a empresa possa ter, reconhecer ilicitudes e fazer as correções. Daí porque denúncia espontânea, autorregularização e a própria regra de compliance, né? Então isso você vai ter um benefício reputacional para a empresa, para a instituição como um todo, né? E com isso a conscientização dos funcionários. A primeira coisa para você trabalhar com regras de compliance é os funcionários, os colaboradores estarem envolvidos na missão da empresa, né? A gente pode aferir, se você trabalhar certo, a empresa não corre risco nenhum. Agora, quando é que a empresa pode correr risco? Aí voltemos lá ao conceito de infração fiscal. A infração fiscal é uma ação ou omissão voluntária ou não. Então, se você não conhecia do processo, das particularidades fiscal daquela empresa, você pode se acometer de uma infração fiscal involuntária. Você pode ser a pessoa melhor do mundo, o melhor profissional do mundo. Agora, aquele profissional para cumprir regras de compliance, olha o nome, está em conformidade normativa. E aí, pessoal, como é que eu vou saber que a minha empresa
que eu trabalho, a empresa que você está prestando serviço está cumprindo as normas. Ora, se é uma indústria, professor Adalberto, a indústria trabalha com o quê? Muito bem, ela fabrica pneumáticos. Qual é a tributação de pneumáticos na seara municipal? Tem seara municipal? Só se ela prestar algum serviço dentro da lista de serviços. Muito bem, é substituição tributária. Eu estou pagando a substituição tributária em relação ao ICMS corretamente? E os tributos federais? Dentro do PIS/COFINS, certo? É monofásico? Eu estou me creditando devidamente daquilo que eu poderia me creditar, certo? Então, pessoal, é esse o grande problema que recai com o profissional. Não adianta eu praticar regras de compliance ou trabalhar auditoria preventiva se eu não entender a parte normativa dos negócios da empresa. O detalhe, pessoal, que a gente observa hoje é que eu tenho um volume gigantesco de profissionais que trabalham na chamada puxada de arquivos eletrônicos. Então, ele puxa o arquivo eletrônico, professor, de um lado e manipula para o outro, entrega o SPED, que hoje o mundo é dos SPED, mas ele não sabe se realmente aquilo, ele cumpriu o papel dele profissional. E o que é o cumprir o papel dele profissional? Como a gente falou, a parte normativa é o côncavo e o convexo. Tem uma previsão, aconteceu, virou realidade e concretizou. Então, aquela norma material se concretizou. Você vai cumprir essa norma. Agora, você está cumprindo correto ou não? Então, o fundamento da parte tributária, pessoal, é entender os princípios das coisas. Que princípio, né? Não pode, digamos assim, não é de muito bom grado eu trabalhar na seara tributária sem conhecer os princípios básicos que estão lá na Constituição, na parte fundamentada do Código Tributário Nacional, se for ICMS, na lei mãe do ICMS, se for de PIS/COFINS, na lei matriz do ICMS, né? Então, tudo isso é importante para que eu evite a infração. Repare que nós falamos 3 ferramentas para evitar a infração fiscal. Denúncia espontânea, que fecha com autorregularização, que se agiganta com regra de compliance. Professor, dentro desse contexto, como é que o senhor observa, por exemplo, essas regras de compliance, né? E as regras de própria conformidade, onde, como o senhor bem frisou, inicia no ambiente interno da empresa? Como é que eu consigo aplicar isso aí de maneira adequada, amigável, conveniente com os meus parceiros de negócio? Por exemplo, os meus remetentes de material, de insumos. Como é que eu consigo criar essa regra e conseguir aplicar aos destinatários dos meus produtos? Porque muitas vezes, e na verdade, o coração dos maiores problemas se dá no âmbito do estoque, no âmbito da regularização a nível contábil, receitas e despesas, e isso refletindo no que eu tenho de crédito ou não, e isso, consequentemente, envolve outras partes que se estendem, ou seja, um elemento que vai além dos muros, das paredes aí da minha empresa. Como é que o senhor vê essa aplicação desses parceiros? Perfeito. É importante, do negócio onde eu trabalho, é entender um pouco também do meu parceiro, do meu cliente, do meu fornecedor, porque se eu compreendo bem as atividades do meu fornecedor, do meu cliente, eu tendo a encontrar alguns erros lá, de um lado e do outro, e regularizar os meus próprios erros. Perfeito. Então, eu não posso ficar só na minha reserva, que é a minha empresa. Muito bem, estou aqui no meu espaço e o que está de fora não me interessa. Interessa sim, né? Sim. O bom profissional da área fiscal é aquele que entende, ele está com informação muito além daquele ambiente de trabalho, né? Então, você precisa estar antenado. Por isso que esse congresso, professor Adalberto, ele fecha bem. Repara que ele traz, assim, um quarteto de informações que a gente pensou para suprir ou para contribuir às informações que você mais necessita no mundo tributário, seja para um contador ou seja para um advogado. Veja que são 4 painéis. Um painel voltado para os assuntos tributários, um painel voltado para os assuntos financeiros, contábil e pessoal. Eu costumo dizer assim, ó, tudo começa no fiscal, passa pelo financeiro, passa pelo DP e termina onde? No contábil. Sim. Só que uma coisa não se distancia da outra. Você vai fazer um lançamento contábil, mas esse lançamento contábil precisa estar o quê? Às vezes se distancia, mas não se desliga, Isso, né? Perfeitamente. Até se distancia, mas não se desliga.
né? Porque ele deve estar em conformidade. Você está fazendo um lançamento tributário. Se ele estiver errado, pode repercutir numa questão do lucro errado da empresa, né? E aí o lucro errado da empresa pode desaguar em você pagar o imposto de renda a maior ou o imposto de renda a menor. Repara que aqui a gente tem até um dado, que é agora de agosto de 2019, onde a Receita, através do sistema de autorregularização, mandou assim, só para a parte de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, encontrou diferença de mais de 1 bilhão de divergências. Que divergências foram essas? As informações que o contribuinte enviou via DCTF ou DECOMP e casou com o SF. Por que tem esse descompasso? Aí a Receita, através do alerta, está dizendo, ó, contribuintes, tá aqui, eu estou te mandando um aviso, eu encontrei essa divergência. Aí o contribuinte, meu Deus do céu, e agora? Vou arrancar os cabelos, né? Justifica ou pague, né? Isso, justifique ou pague, exatamente. Repare que a ideia do fisco hoje, professor, não é multar. Dentro lá, voltando ao começo da nossa conversa aqui, a questão que é o tributo, né? Qual é a função social do tributo? Então, dentro dessa linha da função social do tributo, é que o fisco hoje, todos os fiscos, na verdade, estão nessa ideia de buscar que o contribuinte faça a sua autorregularização. Perfeito. Porque o fisco não quer multar. O fisco só multa se depois de o contribuinte ser notificado, depois de o fisco informar que ele tem um possível débito, o contribuinte deixa de recolher. Dai, pois, a César o que é de César. E o César está de boca aberta, querendo o que é dele. Se você der corretamente o que é do César, você não vai sofrer nenhuma infração fiscal. Perfeito. Tranquilo? O que você arremata ainda mais aí, professor? Nesse cenário, uma das coisas que, em oportunidade até de bate-papo em aula, a gente tem condição de pontuar é que as regras hoje de compliance, elas casam muito bem com os 3 elementos que eu preciso atender nas minhas operações, somente a nível comercial, prestação de serviço. Esses 3 elementos, eles são pautados no estoque, né, isso, no Perfeito. contábil e no próprio fisco. Porque, veja, quando você realiza uma operação de venda, automaticamente eu mexo com esses 3 elementos, porque primeiro eu emito um documento fiscal, atendo o fisco. Certo? Depois eu venho com outra obrigação acessória, que, enfim, pode se manifestar na forma do SPED ou qualquer outro, que também seja uma obrigação de fazer e não ainda do pagamento. Depois eu aviso, em uma venda, aviso ao meu estoque que tem uma baixa, uma saída de uma mercadoria, e o contábil ele é posicionado quanto a isso, pois se tratando de uma venda, eu gero um financeiro. Perfeitamente. Então a regra de compliance, ela basicamente casa esses 3 elementos. Casando esses 3 elementos de forma lista, ou seja, de forma em que as ramificações desses 3, nos atos normativos, qual a codificação que eu utilizo para emitir o documento fiscal dessa venda, de quais são os mecanismos a nível contábil que eu utilizo para registrar essa receita. Então, tudo isso é o que configura de maneira ampla, né, as regras de conformidade, de compliance. Muito bem, pessoal. Então, fechando como evitar a infração fiscal. Primeiro, conhecendo a norma. Se ligue nessa trilha. Não é feito para você, não é isso? Não é aquele banco, mas é feito para você. Em que sentido? Conhecer os negócios da empresa. A empresa trabalha com o que mesmo? Então, como evitar a infração fiscal? Fazendo a denúncia espontânea, autorregularização e cumprindo regras de compliance. Mas como é que eu faço? Como é que eu utilizo essas 3 ferramentas? Conhecendo as normas que vinculam as atividades desta empresa. Não adianta você contratar uma auditoria eletrônica que hoje está na moda, não é isso? Você pegar um BI e fazer cruzamento de dados, até adianta, mas adianta mais ou menos. Só adianta você adquirir uma auditoria eletrônica que nunca vai substituir o homem, principalmente nessa seara tributária, se você conhecer com profundidade os negócios da empresa, as normas que vinculam. Eu ia fazer um arremate final, inclusive no âmbito da consultoria. Você busca consultoria eletrônica, consultoria a nível de informação dos mais variados meios, né? Isso. Só que não adianta de nada a consultoria se a execução não ocorrer. Você não pode atribuir à consultoria o papel de corrigir aquilo que a sua execução é que vai provocar essa correção. Então, a consultoria é importante, é fundamental, é indispensável, nós temos várias aqui, né? E são
fantásticas. No âmbito do estado do Ceará, a nível de ICMS, nós temos a nossa taxa prática, por exemplo. Então, nós recebemos informações, mas essa informação a nível legislativo, ou seja, de como executar essa norma adequadamente, se eu não executar, de nada vai valer aí a consulta anteriormente estabelecida. Isso é composição da trilha do conhecimento, né? Muito bem, pessoal. Fechando, uma frase, ou parafraseando, uma frase bastante interessante que vai dizer assim, ó: o certo é certo, mesmo que uma porção de gente estejam fazendo errado. Lembre-se da frase do professor Hugo Machado de Brito, né? É importante conhecer os princípios, as bases, as normas que vinculam as atividades da empresa. Só assim você vai realmente evitar infração fiscal. Siga a trilha que dá certo. É nós, Paulo Almada e você, PIP e você, professor Adalberto e você. Pode ser tudo de bom para aprender. Siga a trilha, é nós. Tamo Fui. junto.